A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite a todos os santos na face dessa terra de vivente. Louvado seja Deus, a qual nosso Senhor Jesus Cristo o santificou uma única vez. Louvado seja Deus. E por uma vez tendo sido purificado, santificado, regerão até a eternidade, quando formos nos transformados no corpo de glória, em nome de Jesus. Louva a Deus pela tua vida, pela vida da sua parentela e de todos aqueles que Deus enviou para andar com você lado a lado, levando o Evangelho, a palavra genuína, poderosa e eficaz para todas as nações, na concernência e na direção do Santo Espírito de Deus, que nos enxertou no nosso coração e na nossa mente. Louvado seja Deus. Por vez o Senhor nos diz lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20, que não sejais menino no entendimento da palavra. Louvado seja Deus. Que coisas maiores, disse o Senhor, farás em meu nome. Louvado seja Deus. Amados, nesta noite, em nome de Jesus, eu gostaria de deixar aqui para todos aqueles eleitos, predestinados antes da fundação do mundo, para uma grande, louvado seja Deus, reflexão, louvado seja o nome do Senhor, para todos nós, louvado seja Deus, para que seja na nossa vida imputado a certeza da verdade de Cristo Jesus, da eficácia da sua palavra genuína e verdadeira, que está escrita, louvado seja Deus, na nova aliança que Ele escreveu com seu próprio sangue. Ele nos tirou debaixo da maldição, da condenação da lei, Hebreus 3,13, e nos trouxe a liberdade, glórias ao Senhor, a este mundo contradizente, a este mundo opressor, a este mundo que leva as nações em cativeiro. Louvado seja Deus, com as suas ordenâncias, glórias ao Senhor, escrita em estatuto, glória a Deus, de uma regência, louvado seja o nome do Senhor, para que seja liberto para todos a imoralidade que aí está. Sangue de Jesus tem poder, e nos privando da conservação, louvado seja Deus, do nosso patriarquismo evangélico, espiritual, a qual está escrito nas palavras há mais de 2021 anos. Louvado seja Deus. Mas, amados, Cristo nos trouxe a liberdade e nos trouxe também, louvado seja o nome do Senhor, um raciocínio a qual Cristo, quando aqui esteve em carne, louvado seja Deus, nos ensinando como nos conduzirmos nos piores momentos que a carne oferece e proporciona para aqueles que o buscam os prazeres dela. Bem, nós sabemos o que está escrito. Paulo escreve lá aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que ninguém zombará de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o que plantarmos na carne, nessa terra, isso
nós o ceifaremos. Louvado seja Deus. Mas, amados, nessa noite eu trago para vocês, louvado seja o nome do Senhor, algo muito forte das Escrituras Sagradas do Senhor. João 5,39, ele diz: examinai as Escrituras, que elas vos testificarão de mim, diz o Senhor. Ainda em João, capítulo 7, versículo 38, ele diz: louvado seja o nome do Senhor, creia em mim e como está escrito. Amado, a palavra de Deus é como está escrita, não como eu e você quer que ela seja inserida nas nossas vidas. É como está escrito. O Senhor, eu não me canso de falar, que o Senhor disse: passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Ele fala a minha palavra. Nós vemos no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Antigamente, Deus falava aos homens através dos anjos. Nos tempos atuais, Ele fala através do Filho e da palavra. A pergunta é: o Filho e a palavra é a graça de Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Para ficar para nós hoje, nesta noite, primeira carta aos Coríntios 6,19, o Senhor diz que o templo, o tabernáculo de Deus é o meu e o teu corpo. Louvado seja Deus. Desta forma, louvado seja o nome do Senhor, nós vemos que a reluzência do Espírito Santo em sabedoria, nos expressarmos da palavra, da profundidade do conhecimento dela nas nossas vidas, assim nós sejamos mensageiros de Cristo Jesus, o ressuscitado. Louvado seja Deus. O prestar de conta meu e seu, naquele grande dia, é depois da ida de Cristo Jesus e a promessa da volta dele. Louvado seja o nome do Senhor. E todos que estão arraigados dentro desta crença, Apocalipse 22:12, ele diz: eis que cedo venho, e a cada um agalardoei, louvado seja Deus, pelas vossas obras, ou seja, pelos vossos feitos. Glórias ao Senhor. Mas, amados e queridos irmãos, nos dias de hoje, tem tido muita dificuldade para um aperfeiçoamento desta palavra nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Mas eu lembro, glórias ao Senhor, que em Hebreus 3:6, o Senhor vai nos dizer que, assim como o filho sobre a sua própria casa, sois vós a casa de Cristo. Mais uma vez, somos nós o recipiente, o repouso do Espírito Santo nessa terra de vivente, para que a obra do Senhor seja desmembrada na concernência da direção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas das vezes, glória a Deus, aleluias, por não sabermos nos expressarmos e deixar que as nossas mentes, que nós já ouvimos dos demais, deixe, louvado seja Deus, sair das nossas bocas para entristecer e muitas das vezes desapontar ao próximo. Amado, eu estou falando isso porque essa semana eu fui surpreendido, glória a Deus, aleluia, por tamanha hipocrisia dentro de uma denominação chamada de igreja na terra de vivente.
Eu estou indo lá domingo conferir todo esse episódio e essa verdade. Tem uma parente minha, louvado seja Deus, que está grávida aos 8 meses, já no próximo mês. Essa dádiva que Deus o conservou no seu ventre para trazer esse mundo, para dar testemunho, louvado seja Deus. Eu creio em nome de Jesus, um varão. Mas na denominação a qual ela frequenta há mais de 15 anos, surgiu lá um prognosticador, misericórdia, um agoureiro. Surgiu lá um discípulo da mentira. Sangue de Jesus tem poder. Essa minha parente, ela está no começo de depressão. Só muita oração e eu peço a vocês. Há um homem já avançado na idade, sem sabedoria alguma, mas repousando em cima da sua ignorância, misericórdia. Ou seja, em cima de rudimentos antigos e usando o nome de Deus, dizendo a ela que Deus tinha falado a ele, que ela só ia ter o prazer desta criança nascer e depois Deus iria levá-lo. Eu peço muita oração por essa vida e por a vida desse homem, a qual está cego, está leigo, para se mostrar no meio das multidões. A profanidade, amados e queridos, está no meio das igrejas dos dias de hoje. Aos exames que os médicos fazem da pediatria, louvado seja Deus, ou seja, os acompanhamentos que ela está tendo do pré-natal, está tudo ok. E surge dentro da sua igreja, ou seja, da sua denominação, um homem como seu pastor e chega em uma... Não tem um nome para me expressar, mas o Senhor fala no meu coração. Simplesmente há uma heresia criada do seu próprio sentido. Mas eu peço a Deus que levem a esse homem sabedoria, discernimento para com o Senhor. Me veio na mente agora Ezequiel 44, 23, que o Senhor nos diz na palavra: ensinarão ao meu povo a discernir e a distinguir entre os santos e os profanos. Amados, não é desabafo, é pregando a palavra como ela é, louvado seja Deus, e como está escrito. Malaquias 3,18, o Senhor vai nos dizer: outra vez vireis a quem serve e a quem não serve ao Senhor. Misericórdia. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13, o Senhor diz que esses tais profanos, mentirosos, hipócritas, aparecem como apóstolo de Cristo, falando de Cristo, como que seja de Cristo, mas são eles fraudulentos da palavra de Deus. Amados e queridos irmãos, hoje nós chegamos ao absurdo sem limite de uma militação espiritual que se torna uma milícia contra a fé, louvado seja Deus. Os desejos dos corações dos fiéis a Cristo de ir para a igreja receber uma palavra que jorra do trono e da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, eu lembro que Deus diz
Aleluia, sou eu o caminho, a verdade e a vida. Deus é vida. Deus é vida. Deus jamais, aleluia, creio eu, que nos dias de hoje vai chegar no meio de uma profanidade, falar, aleluia, através de um imundo incrédulo que não tem fundação e nem base alguma. Louvado seja Deus. Para chegar a um despautério desse dentro de uma igreja, trazendo a colocar em risco 2 vidas, da mãe e do seu bebê. Louvado seja Deus. Mais uma vez, queridos amados irmãos, muito cuidado, muito cuidado. Por isso que Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele diz: creia somente em mim, e como diz as Escrituras, Rachou de Candaramanagasúbia de Coves Nébias. Louvado seja Deus. Eu não culpo a esse homem, eu não culpo a essa jovem, mas eu culpo um sistema maligno, religioso, que prende em cativeiros as vidas que não têm conhecimento. Eles não ensinam devidamente como diz as Escrituras, depois da ressurreição de Cristo até agora. Ele diz que iria, mas que cedo vinha. Mas pregam Deuteronômio, capítulo 18. Louvado seja Deus. Do versículo 9 ao versículo 12. Aí está a profanidade. E Deus diz que não haja, aleluia, no meio de vós tais coisas, porque Deus o lançará fora do seu, aleluia, do seu reino, dos seus planos. E essas imundícies ainda estão aí, aleluia, louvado seja Deus. Assim disse Jesus: creia somente em mim, e como está escrito. Louvado seja Deus. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, ele diz: sou eu o autor e consumador da fé. Misericórdia para esse povo que ainda estão cego, estão leigo da palavra de Cristo Jesus, o ressuscitado. Louvado seja Deus. Eu deixo uma pergunta para você. Quem vem buscar a igreja de uma promessa feita, de um sangue derramado, de um preço bem pago, louvado seja Deus. 1 aos Coríntios 6:20. Quem pagou esse preço? Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu. Quem pagou esse preço? Responda para você mesmo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. De quem é os passos que nós devemos seguir? Mais uma vez, de Moisés, de Elias, misericórdia. Louvado seja Deus. De João, de Pedro, de Tiago. A quem nós devemos seguir? Olha, queridos, eu tenho um recado dos céus para você. Cristo me escolheu para um bom combate, assim como escolheu Paulo. Dependentemente do meu fim nessa terra de vivente, que seja de pedra,
De espada não, mas de faca hoje tem. Que seja de qualquer maneira, mas a minha alma e o meu espírito está com Deus. Ele disse, pode até tocarem na carne, mas na alma e no espírito, nananina não. Louvado seja Deus. E eu vou bater, assim diz o Senhor. Tu foi escolhido para isso, diz o Espírito Santo. Atos 18, aleluia, versículo 9 e 10. Falás e não te cales. Tenho eu ainda muitas almas, vida, nesta cidade. Cristo é o meu guia. Cristo é o meu foco. Cristo é a minha direção. Louvado seja Deus. Para os hipócritas, para os fariseus que estão aí se deleitando em sabedoria, em prognóstico de A, B ou C, esquecendo o primordial, o principal. Louvado seja Deus. Esses vão ter com Cristo Jesus, o ressuscitado. A minha alma se alegra por isso. Se alegra por isso. Louvado seja Deus. Não adianta muito entendimento, louvado seja Deus, muita sabedoria, amados. Homens que aprendem com homens, eles só falam de homens. Assim diz o Senhor. João 8,47. Mas os que aprendem de Deus, eles falam de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim sucessivamente, até aquele grande dia, para a honra e a glória do Deus Pai. Eis-me aqui, queridos e amados irmãos, trazendo de Deus, da graça, do trono e da glória de Deus para vós nessa terra de vivente. Glórias ao Senhor. Examina as Escrituras. Examina-te a ti mesmo antes de lançar qualquer heresia ao próximo, que não seja testificado na palavra. Louvado seja Deus. E assim, concernentemente, pela direção do Espírito Santo, sejamos agraciado, galardoado, revestido, capacitado, aleluia, pelas virtudes divinas. Glórias ao Senhor. Hoje é esse o recado de Jesus para essa terra sofrida, para essa terra de vivente, a qual as heresias e a hipocrisia, elas andam de braços dados. Mas a palavra diz que viria esses dias. Louvado seja Deus. Estamos passando por eles e dando glória a Deus. Graça e paz, meus amados e queridos irmãos. Tenham um ótimo final de semana que já se aproxima. Louvado seja Deus. Tudo de bom, irmãos, que você fez na sua vida, que Deus se apresse, assim como está acontecendo comigo, para que venha te mudar de fase. Louvado seja Deus. Anjos te servindo nesta noite, anjo ordenado a te servir até a tua existência nessa terra de vivente. Esse é o desejo do meu coração e da minha alma, perante as virtudes e a presença
a virtuosa presença de Deus na minha vida, em nome de Jesus, para contigo. Louvado seja Deus. Tudo que estás, aleluias, acontecendo na tua vida, independentemente quais que seja a situação, dai glórias a Deus, meu querido, minha querida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz que cedo vem e Ele está chegando. Se é doença, se é enfermidade, Mateus 8,7, Ele disse: eu irei e levarei saúde. Louvado seja Deus. Que as bênçãos de Deus imputadas antes da fundação do mundo em Efésios 1,3, que essas bênçãos sejam inseridas na tua vida, no teu cotidiano, aleluia, para a glória de Deus, Pai. Graça e paz, meus amados e queridos. Estamos aqui em nome de Jesus.